No coração pulsante de Lisboa, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do Tejo, João sentiu o mundo desabar em um instante. O salão nobre do seu restaurante, o Ébano Dourado, ecoava com risadas forçadas de clientes VIP quando o gerente, Ricardo, ergueu a voz como um chicote: "Você acha que pode gerenciar isso aqui? Um homem como você, vindo de onde veio, só serve para limpar as mesas." Os olhares se voltaram, afiados como lâminas, e João, o CEO negro que construíra tudo do zero, congelou, o coração martelando como um tambor de guerra africana e quando nas ruas de Alfama. Mas naquela humilhação pública, um par de olhos castanhos do outro lado do salão brilhou com fúria silenciosa, os de Miguel, o seu chefe que João amava em segredo, um amor nascido nas cozinhas fumegantes e agora ameaçado por segredos que poderiam destruí-los a ambos. João recuou para a cozinha, o vapor das panelas abafando o zumbido de humilhação em seus ouvidos. Ele havia fundado o Ébano Dourado 5 anos antes, misturando sabores de Angola, sua terra natal, com a sofisticação lisboeta, pratos como mamba de galinha ao lado de cataplana de marisco, um tributo à sua herança mestiça. Aos 35 anos, com pele escura como ébano polido e olhos que carregavam o peso de oceanos cruzados, João era um sucesso improvável em uma cidade ainda marcada por sussurros racistas. Mas Ricardo, o gerente que ele contratara por recomendação de um investidor, provara ser uma víbora em pele de cordeiro. Alto, loiro, com um sotaque arrastado do norte de Portugal, Ricardo exalava arrogância como vinho azedo, e naquela noite de gala para celebridades locais, ele escolhera o momento perfeito para atacar. "Você está bem?" A voz de Miguel cortou o ar como uma brisa fresca. Ele era o oposto de Ricardo, magro, com cabelos cacheados castanhos que caíam sobre a testa suada, e uma tatuagem discreta de uma âncora no pulso, símbolo de sua família de pescadores do Algarve. Aos 28 anos, Miguel era o coração da cozinha, o homem que transformava ingredientes simples em sinfonias de sabor. E para João, ele era mais, o amante que encontrava nas madrugadas, quando o restaurante dormia, trocando beijos urgentes contra a parede fria dos fundos, sussurrando promessas de um futuro sem máscaras. Seu relacionamento era um segredo guardado a 7 chaves, não só pelo preconceito luso contra amores como o deles, mas pelo medo de João de que sua posição frágil como imigrante negro e gay fosse usada contra ele. "Não, não estou", murmurou João, limpando uma lágrima teimosa com as costas da mão. "Ele me chamou de impostor na frente de todos. Como se eu não tivesse sangrado por cada tijolo deste lugar." Miguel se aproximou, hesitante, seus dedos roçando o braço de João em um toque que dizia mais que palavras. Mas o momento foi interrompido pelo estrondo da porta. Ricardo entrava, o rosto vermelho de triunfo mal disfarçado. "Patrão, precisamos conversar. Seus métodos exóticos não funcionam aqui. Os clientes querem tradição portuguesa, não essa exotificação." A cozinha pareceu encolher. Miguel cerrou os punhos, mas João ergueu a mão, a voz firme apesar da dor. "Você trabalha para mim, Ricardo. Lembre-se disso." O gerente riu, um som seco como folhas mortas. "Trabalho para o sucesso deste lugar. E você está afundando com suas ideias malucas." Ele saiu, deixando um rastro de veneno. Naquela noite, João dispensou a equipe cedo, mas Miguel ficou, os dois sentados no chão frio, compartilhando uma garrafa de vinho do Douro. "Eu te amo, sabes", disse Miguel, a voz trêmula. "E odeio ver-te assim. Deixa-me confrontá-lo." João balançou a cabeça, puxando-o para perto. "Não. Isso só pioraria." "Mas e se eu vendesse tudo? Fugíssemos para o Alentejo, abríssemos algo pequeno, só nosso." A ideia pairou como uma estrela fugaz, mas o amanhecer trouxe realidade cruel. No dia seguinte, rumores se espalharam, clientes cancelando reservas, um artigo anónimo no jornal local insinuando que o Ébano era um circo multicultural gerido por amadores. João investigou e descobriu o IP do artigo, ligado ao laptop de Ricardo. A traição queimava, mas confrontá-lo abertamente poderia custar tudo. Em vez disso, ele começou a planejar em silêncio, enquanto seu coração se debatia entre o amor por Miguel e o orgulho ferido. Miguel, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Crescido em uma família católica conservadora, ele ainda ouvia ecos de sermões contra pecados da carne, e o medo de ser descoberto o corroía como sal em feridas abertas. Semanas se passaram em uma dança tensa. O restaurante sangrava lucros, e Ricardo assumia mais controle, demitindo cozinheiros fiéis sob pretextos vagos. Uma noite, durante um jantar privado para um político influente, o caos irrompeu. Um prato icônico de João, bobó de camarão com toques de azeite transmontano, foi servido errado, azedo e frio. O político cuspiu, furioso, e Ricardo, ao lado, apontou o dedo para João: "Veja. Ele não sabe o que faz. Eu avisei." A sala explodiu em murmúrios, e João, humilhado novamente, saiu correndo para o terraço,
o Tejo negro abaixo como um espelho de sua alma partida. Miguel o seguiu, encontrando-o encostado na grade, soluçando. Chega, João. Isso não é só sobre o restaurante. É sobre nós. Eu sei que tens medo, mas eu também. Meu pai me deserdou quando soube de mim, e ainda assim, escolhi-te. Não me faças escolher entre o amor e o silêncio. Seus lábios se encontraram em um beijo desesperado, salgado de lágrimas, sob as estrelas indiferentes de Lisboa. Mas o beijo foi interrompido por um flash, um garçom, cúmplice de Ricardo, capturar a cena em foto. No dia seguinte, a imagem circulava internamente, o segredo sujo do chefe. O golpe foi devastador. João confrontou Ricardo em seu escritório, a voz um rugido contido: você quer me destruir. Por quê? Inveja. Racismo. Ou é porque eu sou gay e você não suporta ver dois homens felizes? Ricardo empalideceu, mas contra-atacou: eu protejo este lugar de escândalos. Você é o escândalo. Demitido na hora, Ricardo saiu rindo, prometendo espalhar a história para a imprensa. João, arrasado, fechou o ébano temporariamente, mergulhando em uma espiral de dúvida. Miguel o apoiou, mas tensões cresceram. Por que não lutas, João? Por nós. Em meio à escuridão, um aliado inesperado surgiu, Ana, a só mulher lésbica da equipe, que há meses nutria uma amizade profunda com Miguel. Filha de uma família nobre de Coimbra, Ana enfrentara a sua própria cota de preconceitos, casando-se secretamente com sua parceira anos antes. Eu vi tudo, disse ela, mostrando gravações de câmaras de segurança que provavam a sabotagem de Ricardo. Mas há mais. Ele tem dívidas com credores duvidosos. Usa o restaurante para lavagem. A revelação foi um raio, justiça não viria de punhos, mas de astúcia. João, revigorado, começou a tecer sua teia. Contratou um investigador discreto, um ex-policial que era de Porto que entendia os meandros da subcultura LGBTQ+ lisboeta. Enquanto isso, seu romance com Miguel se aprofundava em camadas de vulnerabilidade, noites em um apartamento modesto no Bairro Alto, dançando fado em bares escondidos, confessando medos de rejeição familiar. Eu vim de Luanda fugindo de uma guerra que matou meus pais, revelou João uma vez, traçando linhas invisíveis no peito de Miguel. Aqui, pensei encontrar lar. Em ti. Miguel, tocado, compartilhou sua própria ferida: meu irmão me bateu quando soube. Mas tu me curaste. O clímax se aproximava. Ricardo, agora gerenciando um restaurante rival no Chiado, gabava-se publicamente da limpeza que fizera no ébano. Mas João retornou, não com raiva, mas com um evento surpresa, uma gala de reabertura, convidando a comunidade LGBTQ+ de Lisboa, artistas, ativistas, casais como eles. O menu? Uma fusão ousada, pratos que celebravam heranças Kier, como um beijo de sabores, doce e salgado entrelaçados. Miguel cozinhou ao lado de João, seus olhares trocados como promessas. Na noite fatídica, Ricardo apareceu, convidado por um truque de Ana. Veio rir da minha ruína, zombou ele. João sorriu, sereno. Não. Veio ver justiça. Telas se acenderam, vídeos de sabotagens, documentos de fraudes, depoimentos de ex-funcionários. A multidão ofegou. Mas o golpe final foi pessoal, a foto do beijo, agora transformada em um manifesto: amor não é escândalo, é força. Ricardo, exposto, desabou, confessando não só inveja racial, mas seu próprio armário: eu sou como vocês. Mas odeio-me por isso. A redenção veio em ondas. Ricardo, humilhado agora, pediu perdão em lágrimas, revelando abusos passados que o tornaram amargo. João, em um ato de graça inesperada, ofereceu terapia comunitária, não prisão. O ébano renasceu, um farol para os marginalizados. E João e Miguel? Sob o luar do Tejo, selaram seu amor com votos sussurrados, provando que da humilhação nasce a verdadeira vitória, não vingança, mas compreensão. O sol nascente tingia as colinas de Sintra de Ouro quando João acordou suando, o eco da humilhação da noite anterior ainda fresco como uma ferida aberta. Ele se esgueirou para fora da cama de Miguel, o apartamento no Chiado um refúgio precário de lençóis amassados e cheiro de café forte. Miguel dormia profundamente, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, alheio ao furacão que girava na mente de João. Como posso protegê-lo disso, pensou ele, vestindo uma camisa branca imaculada que contrastava com sua pele escura. O ébano dourado não era só um negócio, era sua alma exposta, um grito de identidade em uma Portugal que ainda lambia feridas coloniais. Desceu as escadas estreitas do prédio antigo, o ar matinal carregado de pão fresco das padarias vizinhas. Lisboa acordava devagar, bondes rangendo pelas ruas de paralelepípedos, turistas clicando fotos do aqueduto.
Mas para João, a cidade parecia um labirinto de julgamentos. Ele caminhou até o restaurante, as portas ainda trancadas, e entrou pela cozinha dos fundos. O silêncio era opressivo, panelas penduradas como sentinelas mudas, o fogão frio testemunha de paixões passadas. Sentou-se em um banquinho, revivendo a cena, Ricardo, com seu sorriso de tubarão, declarando-o inadequado diante de uma mesa de editores de moda e atores de telenovelas. Um CEO. Você. Isso é piada portuguesa ruim. O telefone vibrou, uma mensagem de Ana. Reuni as gravações. Vem ao meu estúdio no Cais do Sodré. Traga café. Ana era o tipo de amiga que Portugal produzia em segredo, feroz, leal, com um corte de cabelo curto que desafiava convenções e um armário cheio de gravatas que usava ironicamente. Sua parceira, Sofia, uma pintora de Setúbal, adicionava cor à equação, literalmente, paredes do estúdio cobertas de murais vibrantes de casais entrelaçados em tons de azul e roxo. Quando João chegou, o cheiro de tinta fresca misturava-se ao expresso. Olha isto, disse Ana, sem preâmbulos, conectando um laptop a uma tela grande. Imagens granuladas surgiram, Ricardo alterando pedidos no sistema, trocando ingredientes premium por baratos, até sabotando o ar-condicionado para criar caos em noites quentes de verão. Ele não só te humilhou, ele te minou. E isso? Ela pausou em uma cena, Ricardo no escritório, transferindo fundos para contas offshore. Lavagem de dinheiro. Seus investidores vão adorar. João sentiu náusea, não de raiva, mas de traição profunda. Porquê? Eu o promovi, dei-lhe bônus. Ana encostou-se na mesa, cruzando os braços. Inveja, meu caro. Você, negro, gay, imigrante, subindo onde ele, branco, hétero na fachada, patina. Portugal ama suas histórias de superação, mas odeia quando são reais. Eles passaram a manhã dissecando evidências, João anotando nomes de contatos legais. Mas no fundo, sua mente vagava para Miguel, o homem que o ancorava, mas também os punha a riscos maiores. Enquanto isso, no mercado da Ribeira, Miguel barganhava por peixes frescos, o sol batendo em suas costas. Ele crescera sonhando com cozinhas, não com o mar de seu pai, mas o legado familiar pesava. Homens de verdade pescam, não mexem em panelas, rosnava o velho. Miguel fugira para Lisboa aos 20, encontrando refúgio na brigada de um chefe gay em Belém. Foi lá que conhecera João, anos depois, um cliente exigente que virou mentor, depois amante. Agora, carregando uma sacola de sardinhas prateadas, ele se perguntava se valia a pena o segredo. E se perdermos tudo? E se ele me deixar por causa disso? O reencontro foi no almoço, no terraço escondido do ébano, com vista para o castelo de São Jorge. João compartilhou as descobertas, e Miguel, olhos flamejando, propôs confronto imediato. Deixa-me falar com ele. Eu sei lidar com tipos como Ricardo, vi muitos no sul. João hesitou, traçando o contorno da mão de Miguel sobre a mesa de ferro forjado. Não é só negócios, amor. É nossa vida. Se ele souber de nós. Miguel apertou sua mão. Então que saiba. Eu estou cansado de sombras. A tarde trouxe uma reviravolta, um e-mail de um antigo sócio de João, de Luanda, oferecendo investimento para a expansão. Ouvi rumores. Volta forte, irmão. Inspirado, João marcou uma reunião com advogados no Rossio, enquanto Miguel treinava a equipe remanescente. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. Sofia, parceira de Ana, ligou em pânico. Ricardo está espalhando a foto. No grupo de WhatsApp dos críticos gastronômicos. Diz que o ébano é um antro de degenerados. O pânico subiu como baile. João correu para o estúdio, encontrando Ana e Sofia em lágrimas de raiva. Nós publicamos primeiro, decidiu ele. Uma declaração, sim, sou gay. Sim, amo Miguel. E sim, o ébano celebra a diversidade porque é isso que Portugal precisa ser. A postagem viralizou em horas, hashtags como Amor Ébano e Justiça Lisboa inundando redes. Apoios choveram, de ativistas que do Porto a celebridades de Faro. Mas Ricardo contra-atacou com uma suíte por difamação. Naquela noite, enrolados em um cobertor no sofá de Miguel, João e ele enfrentaram o abismo. Eu tenho medo, admitiu Miguel, voz rouca. Meu pai me ligou hoje. Ouviu os rumores. Disse que sou uma vergonha. João puxou para si, beijando sua testa. Então seremos vergonha juntos. Mas olha para fora, a cidade está do nosso lado. Luzes de Lisboa piscavam como estrelas cúmplices, e pela primeira vez, o futuro pareceu não um precipício, mas uma ponte. Dias se arrastaram em batalhas legais.
O investigador de Porto, Vasco, um homem de meia-idade com barba grisalha e um pingente de arco-íris no pescoço, desenterrou mais sujeira, Ricardo ligado a um esquema de corrupção em importações de vinho. Ele te usou como bode expiatório para cobrir seus rastros, explicou Vasco em um café no Bairro Alto. João assentiu, o peso aliviando ligeiramente. Mas o emocional era mais árduo, encontros com a família de Miguel, que chegara de surpresa do Algarve, olhos frios como o Atlântico. O pai de Miguel, um pescador envelhecido com mãos calejadas, sentou-se à mesa do ébano vazio. Ouvi coisas sobre ti, meu filho, grunhiu. Miguel, pálido, interveio, é verdade, pai. Eu o amo. Silêncio esticou como corda de viola. Então, surpreendentemente, o velho suspirou. Eu perdi um irmão para o silêncio, anos atrás. Não perco um filho. Lágrimas fluíram, e João, outsider, sentiu-se incluído pela primeira vez. Com o Momentum, João planejou o contra-ataque, a gala. Convites para a elite Kier, um DJ de Trás-os-Montes, uma drag queen de Évora, autores de romances sáficos de Coimbra. O menu, CO criado com Miguel, era poesia, entradas de encontros inesperados, croquetes de bacalhau com toques de piripiri angolano, simbolizando fusões improváveis. Ana cuidava das bebidas, pares de vinhos que se complementam como amantes. A véspera da gala trouxe tensão máxima. Ricardo ligou, voz trêmula, retira a denúncia. Eu tenho algo sobre ti. Mas João, agora inabalável, desligou. Na cozinha, Miguel e ele dançaram uma valsa improvisada ao som de Amália Rodrigues no rádio, risos misturando-se a lágrimas. Seja o que for amanhã, nós vencemos, murmurou João. E naquela promessa, o amor deles se solidificou como o mármore dos monumentos lisboetas. A gala irrompeu como uma tempestade de confetes coloridos no salão do ébano, luzes de corda penduradas como constelações Kier sobre mesas cobertas de damasco. Lisboa, sempre dramática, presenteara-os com uma noite amena, o ar perfumado de jasmim das varandas vizinhas. João, em um smoking negro que acentuava sua silhueta atlética, circulava entre convidados, o coração um tambor de expectativa. Miguel, ao seu lado em uma camisa azul celeste que realçava seus olhos, segurava uma taça de porto, o sorriso nervoso mas genuíno. Olha para eles, sussurrou ele. Somos nós, multiplicados. A multidão era uma tapeçaria viva, casais de mãos dadas, transições em vestidos fluidos, ativistas com pins de orgulho negro e amor sem fronteiras. Ana e Sofia dançavam no centro, rindo alto, enquanto Vasco, o investigador, conversava com jornalistas, deixando cair migalhas de escândalo. O DJ, um jovem de barba farta chamado Rui, misturava fado eletrónico com batidas africanas, o som pulsando como o sangue nas veias da cidade. Mas sob a euforia, João sentia a sombra de Ricardo se aproximando. Ele chegou atrasado, impecável em um terno cinza, flanqueado por dois advogados de cara azeda. Parabéns pela festa, disse, voz melosa como melado. Os olhos de Ricardo varreram o salão com desdém mal velado, parando em João e Miguel, que se tocavam casualmente no braço. Veio assistir ao seu fim, retrucou João, voz baixa mas afiada. Ricardo sorriu. Veio oferecer um acordo. Retira tudo, e eu silencio os detalhes sujos da sua vida pessoal. Miguel avançou, mas João o conteve. O show é nosso agora. Às 9 em ponto, as luzes diminuíram. João subiu ao palco improvisado, microfone em punho, o coração na garganta. Boa noite, família. O ébano dourado não é só comida, é resistência. Eu vim de Angola com nada além de receitas da minha mãe e sonhos que Portugal tentou quebrar. Fui humilhado aqui, neste salão, por um homem que via minha cor, minha orientação, como fraquezas. Mas vejam, estamos de pé. Aplausos ribombaram, e ele gesticulou para Miguel juntar-se a ele. E este homem? Ele me ensinou que amor não quebra, constrói. Telas se acenderam atrás deles, não com menus, mas com verdades, clipes de Ricardo sabotando pratos, e-mails fraudulentos, a foto do beijo agora legendada com o beijo que salvou o império. Gritos de vergonha ecoaram, mas João ergueu a mão. Não vergonha. Piedade. Ricardo, você está convidado a ficar, a ouvir. O gerente, lívido, balbuciou, isso é armadilha. Mas os advogados de João, posicionados nas laterais, apresentaram documentos irrefutáveis. Polícia à paisana surgiu das sombras, algemas tilintando. O caos foi breve mas catártico. Ricardo, algemado, gritou, vocês não entendem. Eu fiz isso por medo. Enquanto o levavam, ele se virou para João, olhos úmidos. Eu sou como você.
Gay. Mas escondi tanto que odiei quem se orgulhava. A confissão pairou, um balão de chumbo no ar festivo. A multidão silenciou, e João, em um impulso, aproximou-se. Então cure-se, Ricardo. Não com ódio, mas com verdade. Eu ofereço terapia, não cadeia, pela comunidade que ambos machucamos. O momento quebrou algo no salão, lágrimas, abraços, um círculo de mãos unidas. Rui acelerou o ritmo para uma batida de vitória, e a dança recomeçou, mais selvagem. Miguel puxou João para o chão, seus corpos movendo-se em sincronia perfeita, suor misturando-se ao perfume de especiarias. Você o perdoou? Perguntou Miguel, ofegante. João riu, beijando sua têmpora. Perdão não é fraqueza. É o que nos torna mais fortes que ele. Horas depois, quando a última taça foi erguida, João e Miguel saíram para o terraço, a cidade estendendo-se como um amante adormecido. Fumaça de fogos distantes, resquícios de uma festa no Lisboa Factory, pontilhava o céu. E agora, murmurou Miguel, encostando a cabeça no ombro de João. Agora, expandimos. Um ébano em Porto, outro no Algarve. E nós? Casamos, talvez. Em uma praia de areia branca, com Ana como madrinha. Miguel ergueu o rosto, olhos brilhando. Sim. E convidamos seu pai. A notícia da redenção de Ricardo se espalhou como vinho derramado. Ele aceitou a oferta, ingressando em um grupo de apoio que era em Lisboa, onde histórias como a sua, de armários que envenenam, eram comuns. Para João, foi uma vitória agridoce. Justiça não era punição, mas transformação. O ébano reabriu com reservas lotadas, críticas elogiando não só a comida, mas a coragem. Ana e Sofia anunciaram sua própria expansão, um ateliê de arte que era em Belém. Mas não tudo foi rosas. Semanas após a gala, João enfrentou um backlash sutil, boicotes de círculos conservadores, sussurros em reuniões de negócios. Você politicou demais, disse um investidor. João rebateu, eu humanizei. E em casa, com Miguel, as noites eram de cura, cozinhando juntos, pratos simples como bacalhau à brás remichado com fungo angolano, rindo de memórias. Uma noite, sob chuva fina, Miguel ajoelhou-se no chiado, anel de prata simples em mão. Casa comigo, João. Não por espetáculo, mas por nós. As lágrimas vieram quentes. Sim, sussurrou João, puxando-o para um abraço que desafiava o dilúvio. O casamento foi íntimo, em uma capela escondida em Óbidos, paredes cobertas de azulejos azuis contando histórias de amores proibidos. A família de Miguel veio, o pai emocionado lendo votos em voz trêmula. Ana chorou, Sofia desenhou o bolo, um castelo de camadas representando suas jornadas. Meses se passaram, e o império cresceu. Um segundo ébano em Porto, gerido por uma chefe trans de Braga, tornou-se Abdivento Spride. João e Miguel adotaram um cachorro vira-lata do Tejo, batizado de Tejo, e sonhavam com filhos via barriga de aluguel. Mas o verdadeiro clímax veio em uma visita surpresa, Ricardo, transformado, cabelos mais curtos, olhos claros. Obrigado, disse ele, ajudando na cozinha como voluntário. Você me salvou de mim mesmo. Naquele momento, João viu o ciclo completo, da humilhação à humanidade compartilhada. E enquanto o sol se punha sobre o Douro, ele abraçou Miguel, sabendo que o amor, como um bom vinho, só melhora com o tempo. O outono chegou a Lisboa com folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos nas ruas de Alcântara, e com ele, novos desafios para João e Miguel. O ébano dourado prosperava, mas a fama trazia invejosos. Um crítico anónimo, eco de Ricardo, publicou uma resenha venenosa, sob a fachada de diversidade, um melodrama forçado. A comida é boa, mas o drama é indigesto. João leu em voz alta para Miguel durante o café da manhã, o cachorro Tejo lambendo migalhas da mesa. Ignora, disse Miguel, beijando sua nuca. Nós sabemos a verdade. Mas a verdade era frágil. João, agora uma figura pública, recebia convites para painéis sobre inclusão racial e que eram eventos como o Web Summit ou o que era Lisboa. Ele brilhava neles, voz grave contando histórias de Angola misturadas a anedotas lisboetas, mas cada aparição os punha mais. Uma noite, após um talk no mate, um homem se aproximou, alto, com dreads longos e um sotaque cabo-verdiano. Eu sou Daniel. Li sobre você. Meu irmão foi demitido por ser gay em um restaurante no Lumiar. Posso contar. A conversa estendeu-se até madrugada em um bar de fado no Moraria, onde guitarras choravam lamentos antigos. Daniel, um ativista de 30 anos, revelou um esquema maior, uma rede de gerentes corruptos em restaurantes de luxo, discriminando minorias para manter a imagem tradicional. Ricardo era só a ponta, disse ele.
João sentiu um arrepio, isso poderia derrubar não só rivais, mas expor falhas sistémicas. Miguel, ao saber, animou-se, então lutamos juntos. Um coletivo, ébano unido. A ideia floresceu como era em parede de azulejo. Eles reuniram aliados, Ana como tesoureira, Vasco como segurança, Sofia como designer de campanhas. Reuniões no terraço do ébano viravam noites de brainstorming sob estrelas, vinho fluindo como ideias. Mas tensões internas surgiram. Miguel, mais impulsivo, queria protestos públicos, João, cauteloso, preferia lobby discreto. Você tem medo de perder o que construímos, acusou Miguel uma vez, voz elevada. João recuou, ferido. Tenho medo de te perder para a raiva. A briga escalou para um silêncio gelado, dias de olhares desviados na cozinha. Tejo, sentindo a discórdia, uivava à noite. Foi Ana quem mediou, convidando-os para um fim de semana em Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. Na fazenda de um amigo lésbico, rodeados de oliveiras antigas, eles caminharam de mãos dadas. Eu sinto falta de nós, confessou Miguel, colhendo uvas de uma parreira. João parou, virando para si. O medo é meu fantasma angolano. Mas o amor é nosso farol. Eles fizeram amor devagar sob o céu estrelado, não carnal, mas emocional, almas se entrelaçando como raízes. Reforjados, voltaram com plano, uma conferência no ébano, sabores de igualdade, convidando Daniel e sobreviventes. A venda de ingressos explodiu, mas sabotagem veio, fios cortados na cozinha, reservas falsas canceladas. Suspeita caiu em um novo sous-chefe, mas era um peão de um gerente rival. Vasco rastreou, e o culpado confessou, eles me pagaram para enfraquecer vocês. João, em vez de demitir, ofereceu segunda chance, terapia e treinamento anti-preconceito. O dia da conferência amanheceu chuvoso, mas o salão transbordava. Daniel abriu com depoimentos crus. Meu irmão se suicidou por causa de um chefe como Ricardo. Lágrimas escorreram, mas João fechou com esperança. Cada prato aqui é uma ponte. Negro, branco, gay, hétero, todos famintos por respeito. Miguel apresentou um novo menu colaborativo, pratos CEO criados por minorias, um curry luso indiano por uma chefe de Goa, um doce transmontano vegano por um patissier não binário. Entre aplausos, um convidado surpresa, o pai de Miguel, com a mãe ao lado, carregando uma cesta de figos do Algarve. Viemos apoiar, disse o velho, voz embargada. O abraço familiar foi o coração do evento, provando que preconceitos podem derreter como manteiga em panela quente. Mas o ápice veio à noite. Daniel revelou evidências de uma rede nacional, levando a prisões em Porto e Faro. Mídia explodiu, revolução no prato português. Para João e Miguel, o sucesso trouxe calmaria. Eles compraram uma casa em Cascais, varanda com vista para o mar, onde Tejo corria na praia. Noites de cartas à mesa, sonhando a adoção. Mas um conflito final testou-os, um documentário sobre João, exigindo exposição total. Eles querem nosso beijo na tela, disse Miguel, ansioso. João ponderou, depois concordou, sim. Para inspirar. O filme estreou no Festival de Cinema de Lisboa, lotado, lágrimas e risos misturados. Ricardo, na plateia como convidado, aplaudiu de pé. Depois, no after-party, ele se aproximou, obrigado por me incluir. Encontrei alguém, um barman de Alfama. João sorriu, abraçando, bem-vindo à família. Enquanto o ano virava, João e Miguel passearam pelo Tejo, anéis brilhando. Da humilhação à herança, refletiu João. Miguel riu. E o melhor ainda vem. Sob fogos de ano novo, eles beijaram, o futuro um banquete infinito. Inverno abraçou Portugal com geadas leves no Douro e ventos no Cabo da Roca, e com ele, uma fase de consolidação para o Império Ébano. João e Miguel, agora casados em uma cerimônia simples mas radiante em Óbidos, com flores de laranjeira e votos em quimbundo e português, dividiam tempo entre Lisboa e a nova filial em Porto. A cidade do Norte, com suas pontes imponentes e ruelas de granito, recebia-os como velhos amigos. O ébano do Norte, gerido pela chefe Translúcia, era um sucesso imediato, pratos como francesinha com twist angolano atraíam filas na Ribeira. Mas sucesso atrai escrutínio. Um escândalo irrompeu quando um tabloide conservador publicou, exclusiva, o CEO gay e seus segredos fiscais. Alegações falsas de evasão, plantadas por rivais. João, lendo no trem para Porto, sentiu o estômago revirar. Miguel, ao lado, apertou sua mão, outra armadilha. Lembra Ricardo, era só o começo. Eles ligaram para Vasco, que confirmou, fontes ligadas à velha rede. A crise testou sua união. Em Porto, Lúcia,
com sua voz rouca e tatuagens de borboletas nas costas simbolizando transição, ofereceu suporte. Eu passei por pior, família me renegou quando mudei nome. Reuniões na adega do ébano viraram sessões de estratégia, vinhos robustos lubrificando planos. Ana voou do sul, trazendo dados de Sofia, infográficos provando finanças impecáveis. Mas emocionalmente, João afundou, e se perder em confiança. Tudo que construí. Miguel o arrastou para uma caminhada pela Foz do Douro, ondas atlânticas batendo como aplausos. Você não construiu sozinho. Nós construímos. Sentados em um banco gasto, ele contou uma história de infância. Meu avô pescador perdeu tudo em uma tempestade, mas reconstruiu com o que sobrou, amor pela família. Seja nossa tempestade. O beijo que se seguiu foi salgado pelo mar, renovando forças. Contra-ataque veio multifacetado. João concedeu entrevistas em canais progressistas, voz firme, preconceito é a verdadeira evasão, de empatia. O coletivo Ébano Unido lançou petição online, coletando milhares de assinaturas de chefes que era pelo país. Daniel, agora parceiro fixo, organizou protesto pacífico em frente ao tabloide no Rossio, panelas batendo como tambores, slogans, comida para todos, igualdade no prato. O turning point foi jurídico, auditores independentes, recomendados por aliados no governo, limparam o nome de João. O tabloide retratou, pagando indenização para um fundo de bolsas para jovens chefes LGBTQ+. Vitória pírrica, mas simbólica. Em celebração, o grupo viajou para o Alentejo, uma escapada em uma quinta isolada. Noites de fogueiras, histórias compartilhadas, Lúcia sobre hormônios e cirurgias, Ana sobre coming out na nobreza, todos tecendo uma tapeçaria de resiliência. De volta, um presente inesperado, gravidez via surrogécia aprovada. Uma mãe de Évora, aliada do coletivo, carregaria seu filho. Um mini ébano, brincou Miguel, mão na barriga imaginária de João. Preparativos trouxeram alegria misturada à ansiedade, berços de madeira de oliveira, nomes debatidos, Afonso para menino, Luísa para menina, honrando ancestrais. Mas conflito surgiu com a família. O pai de João, idoso em Luanda, ligou via vídeo, filho, ouvi sobre o casamento. Em Angola, isso. Voz falhou, mas terminou, eu te amo. Venha visitar. Viagem marcada, mas tensões com parentes conservadores. Miguel, solidário, aprendeu frases em português africano. Chegada a Luanda foi emocional, aeroportos quentes, cheiro de mandioca frita, abraços apertados. O pai, frágil mas orgulhoso, cozinhou muamba, lágrimas no funge. Você trouxe honra, não vergonha. Enquanto, em Portugal, Ricardo visitou o ébano de Porto, agora namorando abertamente. Meu parceiro é incrível, me faz rir, confidenciou. João sorriu, vê? Redenção é contagiosa. Mas um último teste, um grande investidor, hétero e tradicional, ofereceu parceria para a expansão ao Brasil, condição, mantenha o drama baixo. João recusou, nosso drama é a nossa marca. A recusa ecoou, mas atraiu investidores que era de São Paulo, acelerando planos. O bebê nasceu em primavera, uma menina chamada Esperança, olhos escuros como João, cachos como Miguel. Batizado no Tejo, com toda a família, inclusive Ricardo como padrinho honorário. Naquele dia, sob sol radiante, João sussurrou para Miguel, da humilhação, nasceu isso. Justiça verdadeira. Anos fluíram como o Douro. Esperança cresceu correndo entre cozinhas, aprendendo receitas mistas. O Império Ébano se estendeu a Faro, um farol no sul. Conflitos menores vieram, rivais, críticas, mas nada abalou o núcleo. João e Miguel, grisalhos precocemente mas apaixonados, dançavam fado em aniversários, provando que amor, como bom azeite, envelhece nobre. Verão de 2028 trouxe calor abrasador a Portugal, ondas de calor que faziam o asfalto de Lisboa dançar como miragens, e com ele, um capítulo novo no saga Ébano. Esperança, agora com 3 anos, tagarelava em um misto de português, quimbundo e inglês de desenhos animados, correndo pelo jardim da casa em Cascais com Tejo e, o filhote de Tejo original. João, aos 38, equilibrava a paternidade com reuniões, barba agora salpicada de prata, mas olhos ainda flamejantes. Miguel, 31, chefe executivo, experimentava fusões sustentáveis, pratos zero waste inspirados em tradições indígenas. O sucesso globalizou-os. Um documentário Netflix sobre o ébano ganhou prémios em Cannes, narrando da humilhação inicial à rede de empoderamento. Convites choveram, palestras na ONU sobre diversidade gastronómica, colaborações com chefes de Dakar e Rio. Mas fama tem preço, paparazzi na praia, trolls online e quando velhos preconceitos. Família arco-íris falsa, zombavam alguns. João deletava, mas doía.
Miguel, mais resiliente, respondia com memes, fotos de esperança com arco-íris de chantilly. Um conflito emergiu internamente, a expansão para a Espanha, Barcelona chamando com sua vibrante cena que era. Lúcia, de Porto, ambicionava liderar, mas Ana alertou: cuidado com fronteiras, lá, catalães e castelhanos brigam como gatos. Reuniões tensas no Ébano Central, vinhos de Rioja testados enquanto discussões ferviam. Miguel apoiou Lúcia: ela merece. João hesitou, memórias de imigração o assombrando: e se falharmos lá como eu quase falhei aqui? A dúvida levou a uma crise conjugal rara. Após uma discussão acalorada, Miguel saiu para uma caminhada noturna, voltando ao amanhecer com olhos vermelhos. Sinto que você me sufoca com proteção, desabafou. João, ferido, retrucou: e você me arrasta para riscos que não preciso. Esperança, sentindo, desenhou um coração partido com giz. Ana interveio novamente, sugerindo retiro em um mosteiro budista no Gerês, montanhas verdes onde monges quier meditavam. Lá, sob cascatas e névoa, eles reconstruíram, meditações guiadas revelando medos profundos, João temendo perder Miguel como perdeu pais na guerra, Miguel receando virar, o coadjuvante, na sombra de João. Noites de conversas ao redor de fogueiras, estrelas como testemunhas, eles renovaram votos informais, por esperança, por nós. De volta, aprovaram a expansão, Lúcia no M, com cláusulas de inclusão irrevogáveis. Barcelona abraçou o Ébano como amante, localização no bairro gótico, menu paella com piripiri. Lançamento foi gala transfronteiriça, drag queens catalãs dançando flamenco fado. Mas sabotagem veio, um gerente local, eco de Ricardo, vazou receitas falsas online. Escândalo breve, mas Daniel, agora em Madrid, mobilizou rede ibérica, expondo o traidor como homofóbico enrustido. Vitória reforçou laços. Em casa, Esperança perguntou: Papai João, por que as pessoas foram más? Ele ajoelhou-se: porque têm medo do diferente. Mas nós mostramos amor. Ela sorriu, colando um adesivo de arco-íris em sua lapela. Um plot twist pessoal veio, gravidez surpresa para Ana e Sofia, via inseminação. Somos tias agora. Não, madrinhas duplas, riram. Celebração em Faro, praia de areia dourada, onde Ricardo trouxe seu namorado, um artista de tatuagens que desenhou borboletas gratuitas para todos. Mas o clímax anual foi o Pride de Lisboa, onde o Ébano montou estande flutuante no Tejo, barcos com pratos Pride Tímed, arco-íris em glacê. João discursou do palco flutuante, da humilhação de um restaurante, nasceu uma revolução de corações. Fogos explodiram, e Miguel, com esperança nos ombros, gritou: amor vence. Outono trouxe reflexões. João escreveu memórias, sabores de superação, best-seller que doou lucros para abrigos Kier. Miguel abriu academia de culinária para jovens marginalizados. Conflitos menores, ciúmes de fãs, fadiga parental, eram navegados com terapia conjunta, rindo de trivialidades. Numa noite de inverno, deitados com esperança entre eles, João sussurrou: obrigado por me salvar. Miguel: nós nos salvamos. E assim, a justiça inesperada se perpetuava, não em vingança, mas em legados tecidos de amor e resiliência. Primavera de 2030 desabrochou em Portugal com amendoeiras em flor pontilhando o Alentejo como nuvens cor-de-rosa, e para João e Miguel, trouxe um senso de plenitude madura. Aos 40 e 33, respectivamente, eles eram ícones, capas de revistas como A Visão, palestrantes em Davos sobre gastronomia como ativismo. O Império Ébano agora contava 5 locais: Lisboa, Porto, Faro, Barcelona, e novo em Luanda, gerido pelo primo de João, um chefe que era local. Esperança, aos 5, frequentava a escola bilingue, desenhando menus imaginários com craiolas. Mas maturidade não isenta de tormentas. Uma crise global, recessão pós-pandemia tardia, atingiu a hospitalidade. Restaurantes fechavam, e o Ébano, apesar de resiliente, viu reservas caírem 30%. Investidores nervosos pressionaram: corte custos, volta ao básico. João, em reunião virtual, rebateu: nosso básico é diversidade. Sem isso, não somos Ébano. Miguel, ao lado, acrescentou: vamos inovar, delivery solidário, parcerias com ONGs. A decisão dividiu o conselho, Lúcia apoiou, mas um novo membro, um empresário hétero de Coimbra, resmungou: vocês romantizam demais. Negócios são números. Tensão escalou para voto de desconfiança contra João. Noite de insonia, ele caminhou pela praia de Cascais, ondas lambendo dúvidas. Miguel o encontrou ao raiar, lembra o começo. Humilhação nos uniu. Isso nos fortalecerá. Eles contra-argumentaram com dados,
Programas de delivery para comunidades vulneráveis, imigrantes, quer sem teto, geraram buzz midiático, dobrando vendas. O dissidente saiu, substituído por uma investidora trans de Bilbao. Crise superada, mas deixou cicatrizes, João questionando o legado. E se for só uma bolha? Resposta veio de Esperança. Em uma peça escolar sobre heróis, ela interpretou Papai João, o cozinheiro corajoso, recitando, ele transformou dor em delícia. Público aplaudiu, lágrimas nos olhos de Miguel. V. Seu impacto é eterno. Um conflito final, pessoal, surgiu com Ricardo. Agora casado, ele propôs joint venture, um ébano em Coimbra, sua terra natal. Redenção completa, brincou. Mas rumores, seu marido, ciumento, espalhava que Ricardo roubara ideias de João. Confrontação em um café no Mondego, ar pesado de história. É verdade? Perguntou João. Ricardo, olhos baixos, ele tem inseguranças. Como eu tinha. Conversa honesta levou a limites claros, mas parceria prosseguiu, com cláusulas de transparência. Verão trouxe celebração, 10º aniversário da gala original. Evento épico no Ébano de Lisboa, convidados de Angola à Espanha. Performances, fado quier, dança africana, discursos de Daniel, agora casado, Lúcia, mãe de gêmeos, Ana e Sofia, com bebê no colo. Ricardo discursou, eu era o vilão. Agora, sou aliado. Aplausos, e João, com Miguel, cortou um bolo em forma de tejo, Esperança soprando velas extras. Mas o verdadeiro clímax foi íntimo, viagem de família a Luanda. Aeroporto em festa, primo recebendo como amba fumegante. Esperança encantada com mercados de Kizomba, João mostrando raízes, aqui, minha mãe cantava enquanto cozinhava. Noites de histórias ao redor de fogueira na praia do Mossul, estrelas africanas brilhando. Miguel, integrado, aprendeu a dançar semba, rindo de tropeços. De volta, um susto, Esperança adoeceu, febre alta, hospital em Lisboa. Horas de espera, mãos unidas na sala fria. Ela vai ficar bem, murmurou Miguel. João, orando em silêncio ancestrais, sentiu medo primordial. Recuperação veio rápida, mas o episódio uniu-os mais, valorizando cada momento. Outono fechou o ciclo com o livro de receitas de João, Ébano Eterno, receitas entrelaçadas com ensaios sobre amor e justiça. Lançamento em todos os ébanos, filas quilométricas. Ricardo contribuiu capítulo, da arrogância à aliança. Numa noite de dezembro, 10 anos exatos da humilhação, João e Miguel subiram ao terraço do original ébano. Cidade luzes piscando, Tejo sereno. Olha o que fizemos, disse João, braço ao redor de Miguel. De um chicote de palavras, uma sinfonia. Miguel virou-se, beijando-o devagar. E o encore? Mais amor, mais luta. Com Esperança dormindo em casa, eles dançaram sob o luar, sabendo que a justiça inesperada era, afinal, o amor persistente, um banquete sem fim para almas famintas.